Olá meus amigos, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Normalmente nós gravamos vídeos sempre muito polêmicos, só que hoje nós vamos gravar um vídeo inusitado. Eu quero gravar um vídeo fazendo uma Super Master Blaster Advance promoção de livros para você, amigo do canal PR Elias Soares Oficial. Eu quero contar com a sua colaboração, compartilhando os nossos vídeos, deixando o seu like, deixando o seu comentário e muito mais, ligando para nós no telefone que vamos deixar para você daqui a pouco, que é o, melhor, vou deixar agora mesmo, 0 operadora 11 9 4901 6633, 0 operadora 11 9 4901 6633, ou você poderá estar ligando também no 0 operadora 11 3101 3000, 3101 3000. Ou se você quiser, você pode ir até a nossa livraria, que é a Livraria do Pastor Elias, que fica na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, lá no bairro da Liberdade, em São Paulo. Bom, a grande Master Blaster promoção que eu quero apresentar para você, ó, dá só uma olhadinha. Fiquei escondido agora, hein? É uma super promoção. O primeiro livro, apesar de estar aqui com uma capa diferente, é o Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. Ele ganhou uma capa nova, é que eu estou aqui em casa e acabei não trazendo o livro para casa. Casa de Ferreiro e Espeto de Pau, que tinha aqui, eu acabei passando e eu fiquei com uma versão antiga dele. Mas a versão nova está totalmente corrigida, revisada por um grande revisor, inclusive das grandes editoras, que é o professor João Guimarães. Ele deu aqui uma super revisada no volume 1, no volume 3, nos nossos livros. Esse daqui, ele tem 80 páginas. Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. Aqui você vai encontrar 36 questões. Entre elas, nós já deixamos na capa do outro livro 4 perguntas. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus dos 12 aos 30 anos? O que era o espinho na carne de Paulo? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que esse pecado não pode ser perdoado? E tem uma bem polêmica. Jesus esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra? Você se lembra que Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe ou da baleia, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas se fizermos a contagem, Jesus foi crucificado às 9 da manhã, quando era a 3ª hora do dia. Cerca do meio-dia, houve uma grande escuridão, que era a 6ª hora. Houve uma grande escuridão e por volta da 9ª hora, que era 3 horas da tarde, Jesus expirou. Só que Jesus ele morreu numa sexta-feira e no próximo dia era o sábado. E o sábado começava a partir das 18 horas, porque para os judeus o dia começa com o pôr do sol de um dia e termina com o pôr do sol do outro dia. Portanto, o sol já estava se pondo na sexta-feira. Faltavam apenas 3 horas para o dia terminar. E Jesus precisava ser tirado da cruz, sepultado, e veja que eles foram até Pilatos pedir o corpo de Jesus. Veio um grupo de soldados para aplicar uma prática chamada crurifragium, que vem do latim, que significa a quem se quebram as pernas, mas quando chegaram, quebraram a perna do primeiro ladrão e depois do ex-ladrão. Quando foram quebrar a perna de Jesus, as pernas de Jesus que estava no meio, entre os 2 ladrões, ele já estava morto. Ele já estava morto. Então, veio uma equipe de soldados para realmente averiguar se ele realmente estava morto e com a lança furaram o lado de Jesus. Se ele não tivesse morto, então morreria com aquela lança. Só que aí depois José de Arimateia foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus
E terceiro ponto, Nicodemos foi com especiarias para preparar o corpo de Jesus. Então veja que houve todo um trâmite. É mais apropriado pensar que Jesus foi sepultado já no finalzinho, nos últimos minutos do dia da preparação, que era sexta-feira. Porque no sábado não se podia fazer mais nenhum trabalho e também nenhum condenado poderia ficar pendurado na cruz durante o sábado, que esse era o grande sábado porque era a Páscoa. E os judeus, para entrarem de consciência tranquila, né, para comer a Páscoa, então precisava tirar os corpos dos condenados que já estavam mortos. Fato é que Jesus não ficou nem meia hora da sexta-feira. O sábado ele ficou o dia todo, as 24 horas. Mas quando as mulheres chegaram no domingo pela manhã, para averiguar, Jesus já havia sido ressuscitado, já havia ressuscitado. Portanto, em números redondos, Jesus ficou apenas 36 horas no sepulcro. Mas e agora? Como harmonizar o fato dele dizer que, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no centro da terra, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites. Ora, um dia e uma noite dá 24 horas. 3 dias e 3 noites, 72 horas. Essa é uma das questões polêmicas que nós temos aqui. Então aqui são 36 pontos, tá? Volume 1. O segundo livro, que está com um formatinho também um pouquinho diferente, e nós deixamos ele um pouquinho mais fino na nova versão, porque é um papel super especial. É um estilo papel couché, bem fininho, né? Um papel bem fininho, super especial, totalmente revisado. Esse é o volume 3, Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. Aqui tem algumas questões super polêmicas. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? Você sabe que há uma grande polêmica, onde a questão que está lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 2 e 4, que é a expressão Bnei Ha-Elohim. Bnei Ha-Elohim, que significa os filhos de Deus. Ela aparece em Gênesis capítulo 6, versículo 2, versículo 4, em Jó capítulo 1, versículo 6, no capítulo 2, versículo 1 e no capítulo 38, versículo 7. E depois ela vai aparecer novamente numa forma no aramaico, lá em Daniel capítulo 3, versículo 25, mas não como Bnei Ha-Elohim, mas Bar Elahim. Então veja que todas as vezes que nós consultamos, por exemplo, em Jó 1:6, 2:1, 38:7 e Daniel 3:25, essa expressão é uma referência a anjos. Ora, se todas estas expressões, se todas essas passagens, Bnei Ha-Elohim e Bar Elahim em Daniel 3:25, a expressão diz respeito aos filhos de Deus como sendo anjos, porque em Gênesis capítulo 6, versículo 2 e 4 não são anjos? Ora, e se são anjos, como é que pode os anjos manter relações sexuais com mulheres? E depois desse relacionamento, nascer os gigantes, que na verdade a palavra gigante não aparece no texto hebraico, mas vai aparecer no texto aramaico. Ou melhor, não aparece no texto hebraico, mas aparece no texto grego. Então, olha, delete o aramaico aí. Não aparece gigantes no texto hebraico, mas aparece no texto grego, que é o texto da Septuaginta, que é a versão dos 70, que surgiu cerca de 300 anos antes de Cristo. Então essa expressão ela foi trocada de Bnei Ha-Elohim por outra expressão ali no texto grego, e aí nascem esses gigantes, que em hebraico é Nefilim, e que vai aparecer como gigantes ali no texto da Septuaginta. Então, só corrigindo, a expressão que vai aparecer não é gigantes no texto hebraico, mas tão somente no texto grego, porque no hebraico é Nefilim, forma plural de Nafal, que significa os caídos, mas quando os tradutores da Septuaginta viram esse texto, comparando com Números capítulo 13, versículo 33, não traduziram como os caídos, mas como gigantes. E agora, será que gigantes são frutos desse relacionamento de anjos com mulheres? Será que isso realmente ocorreu? Lá no livro Pseudepígrafo de Enoque, ele mostra que esses gigantes tinham cerca de 3.000 côvados. Meu Deus do céu! Colocando cada côvado a 45 centímetros ou 50 centímetros, nós temos aí um gigante de 1.350 metros ou de 1.500 metros. É um absurdo.
você vai tirar essa dúvida. Será que eram gigantes? Será que eram semideuses? Será que eram homens, a linhagem piedosa de Sete? Afinal, quem são os filhos de Deus? Em Gênesis 6:2. Neste livro nós escrevemos cerca de 97 páginas para explicar essa questão. Mas tem muito mais. Por exemplo, você sabia que o canto do galo, referido por Jesus nos evangelhos, não era o canto de uma ave? Porque na época de Jesus era proibido criar galos e galinhas em Jerusalém. Portanto, a pergunta é: o que é esse galo e o que é esse canto do galo? Outro sim. Você sabia que na nossa tradução, em Jó 2,9, está escrito amaldiçoa e morre? Mas no texto hebraico está diferente? Por exemplo, quando você compulsa o nosso texto em português, você vai encontrar a mulher de Jó falando o seguinte para ele: amaldiçoa Deus e morre. Mas no texto hebraico está Barech Elohim Vamut. Vatomer lo ishito derramahazik betuma terra. Barech Elohim Vamut. Ou seja, bendiga, louva, abençoa Deus e morre. Ora, mas se no texto hebraico está louva, bendiga, abençoa Deus e morre, por que os tradutores em língua portuguesa traduziram como amaldiçoa Deus e morre? É uma questão extremamente polêmica. O cristão tem que guardar o sábado? Será que é um mandamento vigente para o cristão? Portanto, você tem aqui várias questões, são 59 temas com 310 páginas. O terceiro livro da promoção é esse aqui, sobre Paulo. É a controvérsia na igreja primitiva, só que esta obra vai trazer algumas curiosidades, como por exemplo, o nome de Saulo foi mudado para Paulo? Ou ele tinha dois nomes? Ou realmente houve uma mudança de nome? E se houve, por que houve? E se não houve, qual a explicação? Ainda mais, você vai conhecer um pouco de alguns direitos do cidadão do Império Romano, inclusive a respeito de Paulo. É o chamado Provocatio ad Imperium, que era o seguinte: quando um cidadão do Império Romano estava sendo injustiçado num tribunal de instância inferior, ele poderia fazer uma apelação para um tribunal de instância superior, e no caso era a apelação para César. É uma curiosidade. O processo de julgamento, condenação, morte do apóstolo Paulo, ele era um fariseu. E como fariseu, ele tinha várias crenças. Inclusive, na época dele, havia 7 tipos de fariseus que você vai conhecer através desse livro, que tem mais de 200 páginas. O quarto livro da promoção, da superpromoção, é o Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos. Você veja que o formato dele é 16 por 23, capa dura, assim como o volume 3 também é capa dura. Esse aqui, capa dura, mais de 400 páginas. Um livro que foi premiado em 2005 na Bienal do Livro e recebeu o Prêmio Arieté de Literatura. É uma obra singular. Aqui nós trabalhamos todos os nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses. Olha só que maravilha, olha. Nós trabalhamos o texto hebraico, a palavra, o nome em português, depois o texto hebraico, a transliteração, a classificação do nome, a raiz, o significado e onde está na Bíblia. A origem dos nomes, a importância de um nome e o que ele representa. Por exemplo, o nome para os antigos não era apenas um apelativo, um designativo de pessoa ou coisa. O nome estava inextricavelmente vinculado com o caráter da pessoa. Falar do nome era falar da pessoa. Inclusive, na época de Jesus, o nome tinha pelo menos 3 significados. Representava 3 coisas. Primeiro, o nome representava a pessoa. Segundo, o nome representava tudo que sabemos acerca da pessoa. Terceiro, o nome representava a pessoa efetivamente presente. Portanto, quando Jesus diz em meu nome, tem todo um significado diferente. Aqui você vai saber por que Deus dava nome, por que Deus mudava o nome das pessoas, por que Deus tinha tantos nomes e por que havia pessoas com vários nomes e várias pessoas com o mesmo nome. Aqui é nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais, altares, origem, etimologia e significado. É uma obra importantíssima para você que é advogado, professor, pastor, ensinador, professor na escola dominical e você que é curioso. Você pode pregar a respeito dos nomes. Se você compulsar, por exemplo, o Salmo 91, tem 6 nomes de Deus sobre os quais você pode pregar. O nome revelado no Salmo 23, quem é o pastor do Salmo 23? Yahvé Roi Lo Erissá.
gente, é repleto. Será que o nome Jacó significa enganador, trapaceiro, mentiroso? Qual é a etimologia desse nome? Yaakov, preso à raiz Akev. E por que o irmão dele recebeu o nome de Esav, Esaú? Superstição de nomes. Será que existem nomes que têm carga de maldição hereditária? Será que isso existe? É verdadeiro? Princípios de interpretação de nomes próprios hebraicos, os nomes teofóricos, os nomes que trazem o elemento divino. É uma obra importante para o seu estudo. Esta obra aqui dispensa comentário. Karl Barth é um dos maiores teólogos do século XX, que rompeu com o liberalismo teológico de Harnack e Rudolf Bultmann e deixou simplesmente esse compêndio com 850 páginas fazendo um comentário somente da Epístola aos Romanos. É uma obra fantástica para quem quer conhecer um pouco mais da Epístola aos Romanos, saber aquilo que Karl Barth realmente pensava a respeito desta epístola, que é a epístola doutrinária, teológica e apologética do Novo Testamento. E por último, eu quero apresentar aqui esta obra em capa dura. Ela tem mais de 800 páginas. Vamos ver aqui quantas páginas ela tem. 994 páginas. Formato também grande. Foi escrita por David Stern, um judeu messiânico. E qual que é o legal dele? É claro que você vai selecionar. Ele, como judeu, ele ainda tem, por exemplo, alguns pontos de vista ligados à visão judaica. Mas a importância desta obra é grandiosíssima, porque ele tem uma compreensão acerca de Cristo. Ele vai trazer para você questões polêmicas, simplificando-as dentro da cultura judaica. Então veja, por exemplo, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Mas quem são os escritores? São hebreus. Pensamento hebreu, cultura hebraica, cultura judaica. E ele vai trazer para você a simplicidade, vai simplificar expressões paulinas, como por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz: dos judeus recebi 5 quarentenas de açoites menos um. O que é isso, 5 quarentenas de açoites? No tribunal judaico, determinados crimes eram punidos com o azorrague, com chibatadas. E a lei prescrevia 40 chibatadas. Só que acontece que quando o carrasco ele ultrapassava as 40 chibatadas, ele também sofria sanções penais da lei. E para não incorrer numa sanção penal, o que eles faziam? Davam apenas 39. E por isso Paulo diz: dos judeus recebi 5 quarentenas menos um. Alguns querem negar que Maria era virgem, que a profecia de Isaías 7,14 nada tem a ver com aquilo que aparece lá em Mateus capítulo 1, versículo 23. Ele vai trabalhar a questão do alma e partenos, que é do grego para virgem, mostrando que Maria de verdade, de fato, era uma virgem. Uma outra curiosidade é que Paulo apresenta lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz que a pedra espiritual, aquela rocha que eles beberam da água daquela rocha, que os seguia era Cristo. Agora você pode perguntar, como é que uma rocha pode seguir alguém pelo deserto? É curioso que na primeira passagem que a pedra aparece, foi lá em Meribá, Massá e Meribá, no momento da contenda. E ali o Senhor disse: feri a rocha, e Moisés fere a rocha, e ela jorra água. Só que da segunda vez ela já não estava mais em Meribá, ela estava em Cades Barneia, que de Meribá para Cades Barneia são 145 quilômetros. Como essa rocha saiu de Meribá e foi parar em Cades Barneia. E é por isso que os judeus, na tradição rabínica, em lendas judaicas, eles chegam a dizer que esta pedra tem um nome hebraico que é Eben Galgal, ou seja, a pedra que rola, a pedra que gira. Então eles criam que essa pedra os seguia. E agora Paulo vai dizer que essa pedra era Cristo, ou seja, essa pedra era um tipo do Senhor Jesus Cristo, apontava para Cristo. E é por isso que Moisés, na segunda vez, ele é reprovado, porque da segunda vez Deus não deu ordem para ferir a rocha, mas para falar a rocha. E Moisés, irado, bate 2 vezes na rocha e por conta disso ele não pôde entrar na terra prometida. Então ele vai trabalhar de Mateus a Apocalipse, trazendo muitas curiosidades. É uma obra fantástica. Portanto, então você tem essa obra aqui, que alguns chegam a vender essa obra, sabe por quanto?
180, 200 reais. De 120 até 200 reais essa obra. A segunda, Carta aos Romanos, ela é vendida até 150 reais. Era o preço de capa da editora. Esse livro, Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, 90 reais. Enfim, todas estas obras aqui, o valor 600 reais. Só que qual é a grande promoção? Preste atenção agora. De 600 reais, tudo de 600 reais, sabe por quanto? Por apenas 290 reais. 290, e aqui já está incluso o frete. Você não tem frete, o frete é grátis. 290 reais e o frete é grátis. Mas você precisa ligar. 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633. Você vai falar com a minha filha Abigail. Temos apenas 20 kits para você. São apenas 20 kits desse, é uma super promoção. Você vai ligar no 0 operadora 11 94901 6633 e temos também como você adquirir indo até a nossa livraria. Livraria do Pastor Elias, Rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. Portanto, espero por você. Perguntas difíceis de responder, volume 1. Perguntas difíceis de responder, volume 3. O livro sobre Paulo, Dicionário Etimológico, Carta aos Romanos e o Comentário Judaico do Novo Testamento. Todas estas obras por R$ 290 reais, já estou incluindo o frete. E se você quiser, entre em contato, nós vamos dar para você o número da conta bancária para você estar depositando. Pode ser Bradesco, pode ser Itaú e pode ser o Santander, melhor. O Banco Santander. Itaú, Bradesco e Santander. 0 operadora 11 94901 6633. Está aqui a super promoção da livraria do Pastor Elias. Um abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.